Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma alegria imensa ao coração que rendo graças a Deus por mais um domingo de estarmos em torno da palavra e juntos refletirmos. Neste quinto domingo do tempo comum, na primeira leitura, somos chamados a contemplar a experiência pessoal que Isaías faz com Deus, e na sinceridade respondendo ao Senhor que seus lábios são impuros, pois ele mesmo vinha de uma comunidade, de uma cultura impura. Ora, Deus purificando Isaías, ele responde com generosidade, dizendo: eis-me aqui, envia-me. Mesmo sem saber qual era a missão, os obstáculos, as possíveis dificuldades, mas ele confia que o chamado é vocação de Deus. Somos também chamados hoje a abrir o nosso coração em torno desta palavra e escutar a voz do Senhor e entender que a nossa missão, Deus capacitará o nosso coração nas palavras e nas ações. Na segunda leitura, hoje, temos São Paulo a Coríntios, ele diz: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Paulo tem um encontro pessoal com Cristo, e esta conversão sincera coloca Paulo a segurança da sua missão, assim como Isaías se sentiu seguro e que Deus não levou em conta a impureza da sua boca, mas que o capacitou, que o purificou. Deus também, aqui, Jesus Cristo, não leva em consideração, não se prende ao passado de Paulo, mas o transforma. Para nós que estamos aqui hoje, querendo entender qual é a nossa missão, o nosso chamado, em que Deus nos contempla para vivermos essa graça, estamos aqui também para dar essa resposta generosa e entender que o encontro pessoal com Cristo nos capacita, nos transforma, nos transfigura ao seu amor pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes andamos por lugares incertos, falamos e acabamos machucando o coração de Deus porque fizemos escolhas não tão acertadas. Não se preocupe, porque o chamado que Deus lhe faz hoje é de viver essa graça plena, que Jesus Cristo, ressuscitado, ele faz nova todas as coisas ao coração que obedece e que segue o chamado. Hoje, no Evangelho de São Lucas, somos chamados também a viver essa experiência assim como viveu São Pedro, Simão Pedro, a pesca milagrosa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fate ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém,
disse a Simão: não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos até a terra e deixando tudo, ele os seguiram. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, essa experiência de Pedro hoje, que nos convida também a viver esse mistério da graça, da misericórdia de Deus. Isaías, que se sentia impuro, Paulo, que era um perseguidor antes da conversão, agora Simão Pedro, que se reconhece também pecador, mas que Jesus Cristo está ali para restaurar a sua vida. Como está para restaurar a minha vida, a vida de todos aqueles que estão junto dele e que abrem o seu coração. Falamos a semana passada que Deus não nos abandona. É nessa graça de hoje, nessa certeza de que Deus está conosco, que eu afirmo: Deus não nos abandona. Jesus Cristo estava comprimido por aquela multidão. E ele, ao entrar no barco, o barco de Simão Pedro, ele tem um cuidado, uma singeleza que vem do seu coração para com aquela multidão cansada que buscava ouvir a palavra do Senhor, para aliviar suas dores e encontrar o caminho certo. Jesus diz para Pedro: lançai as redes. Mas, Senhor, trabalhamos a noite inteira, não encontramos nada. Porém, em consideração à sua palavra, eu vou lançar as redes. Ora, Simão confiando, porque o seu coração certamente ardia, e que ali falava alguém que tinha autoridade e que estava com a força do amor de Deus no coração. Ao lançar as redes, acontece o milagre. Na semana passada, nós também falamos que para ver o milagre, a nossa fé tem que se alimentar na oração, em torno da palavra, e o nosso coração tem que estar aberto a Deus. Se somos chamados a viver a experiência com Jesus Cristo, a contemplar a grandeza de Deus, devemos deixar tudo para trás. Devemos ter a coragem desses pescadores de ir para águas mais profundas. Essas águas mais profundas é de fato deixar que Deus faça nova todas as coisas e que nós estamos dispostos a viver essa graça. Assim como Isaías, que confiou mesmo sem saber o que seria, Paulo, que dá um salto grande na sua vida e se transforma apóstolo do Evangelho. Simão Pedro, que também torna-se aquele em que Deus escolhe para o servir. Quantas vezes nós não estamos cansados, não estamos fadigados e desacreditados pelas decepções do mundo e achamos que está tudo acabado. Ora, lançar para as águas mais profundas é acreditar que essa presença de Deus nos capacitará e que não vai nos deixar perecer a própria sorte. Somos chamados a viver este amor que por graça recebemos, não por mérito. E assim darmos testemunho, sem medo, porque aquele que tem Deus no coração, aquele que tem a certeza dessa companhia de Deus, não tem medo, tem coragem e vai segundo a vontade do coração de Deus. Amados irmãos e irmãs, essa abertura do nosso coração, chamados a viver o amor, é para que nós possamos dar testemunho de tudo aquilo que pode a graça de Deus. Hoje, desejo de todo o meu coração, com a minha oração sincera, que você possa encontrar, durante toda essa semana, a razão da sua existência, da sua vida, no apostolado, a missão de Deus. Que Ele nos escolheu, que te escolheu. E essa missão, onde você vai viver? Dentro da sua casa, na sua família, com seus filhos, com seu esposo, a sua esposa, os seus irmãos, com seus parentes, no seu trabalho, em todo o mundo, com todas as criaturas, sem fazer distinção e ser indiferente com ninguém. Porque Deus nos ama de forma igual e nós somos chamados a viver em Deus, pedindo sempre a sabedoria. Se você quer um prêmio, se você quer um milagre nesta semana, reze e peça a Deus a sabedoria. A sabedoria que vem do ensinamento de Deus, da bondade de Deus. Por quê? Porque com a sabedoria você vai conquistar
todos os outros dons que você tanto deseja e você tanto sonha, exercitando a paciência na oração em torno da palavra. Que Deus vos abençoe, vos acompanhe, na certeza da minha oração, do amor de Deus que nunca nos abandona. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.